Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 13 de outubro, não esqueçam, assim que abrirem os olhos, começar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, mudado de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que eu e vocês, se perseverarmos, vamos chegar ao reino dos céus. Portanto, amados e amadas irmãs, não percam mais tempo. Continue invocando o nome do Senhor. Invoque até ele arder dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. E depois que invocar, sentir o ardor que eu falei agora, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês as suas revelações, que hoje está muito clara e vivida no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E hoje ele pede para mim e vocês ler Jeremias 22, 1 ao 23, 22. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Salmos 83 e Provérbios 25, 11 ao 14. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter realmente as revelações dessa palavra tão grandiosa e cheia de revelação, que é a palavra profética, uma palavra que nos dá uma direção ao reino dos céus. Louvado seja Deus. E hoje aqui na leitura, graças ao Senhor, ele vem nos advertir aqui em Jeremias, né? Capítulo 23, o início ele diz assim: ouçam bem, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Exclama Yahvé, porque aqui é na versão restauração, aqui é uma advertência. Quando chega na de Almeida, ele diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus, portanto, amados e amadas irmãs, em que Jesus, temos que ficar alertos. Esse ai aqui está com uma letra grande, o A. Esse ai é de Deus. Não é ai de homens aqui, é ai de Deus. Lembre-se bem. Por isso nós precisamos estar atentos ao rebanho do Senhor. Pastorear esse rebanho que o Senhor deu para cada um de nós. Ou seja, nós encorajando uns aos outros. Louvado seja Deus. E aqui, falando aqui sobre pastorear, e uma advertência, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz aqui, ele diz aqui assim, e que os, falando sobre os diversos preceitos, no 5, 3, ele diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ou seja, eu e vocês precisamos estar sempre em paz, em Cristo Jesus, uns com os outros. Louvado seja Deus. E na leitura de hoje, graças ao Senhor, ele pede, do livro, ele pede Hebreus 3, 18, 19. E diz para mim, e você diz, e contra quem jurou que não entrarão no seu descanso, falando sobre descanso, né? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isso aqui mostra muito claro que eu e vocês precisamos ser crentes, não incrédulos, e crer
em tudo que Deus, que vem do trono de Deus, nos fala. Ele fala sobre o descanso do sétimo dia. Ó Senhor Jesus, na leitura de hoje no livro. Graças a Deus. E aqui tem muitos pontinhos desfrutantes. Aqui, esse livro que o nosso querido Pedro Drong escreveu. Um exército de vencedores. Aliste-se já! Convite especial para cada um de nós. E são 2 tópicos bem desfrutantes, cheio de luz, que diz assim: o descanso do sétimo dia. O descanso de Deus é tipificado pela terra de Canaã. Isso pode ser visto no capítulo 4 de Hebreus. Ali nos é mostrado que Deus queria levar o povo de Israel à boa terra. Mas para nós hoje, a entrada na boa terra significa o quê? A entrada no reino dos céus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não vamos deixar escapar essa entrada do reino dos céus. Vamos ser esses e essas que Deus está falando e eu e vocês dizendo sim e amém. Ele diz assim como o povo de Israel, hoje estamos lutando para viver na realidade do reino dos céus. Saindo do deserto, passando pelo Rio Jordão e conquistando a boa terra, para termos o descanso no sétimo período de 1000 anos, que é agora na era vindoura. Todavia, em Hebreus 3, lemos que a maioria do povo de Israel que saiu do Egito não pôde entrar no descanso. Por quê? Por causa da desobediência e a incredulidade, né? Eles foram desobedientes ao que Deus estava falando. Então, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos ter muito cuidado. Não vamos analisar a palavra de Deus. Vamos crer. O que Deus fala, eu e vocês têm que dizer que estamos crendo com sinceridade diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz assim, lemos que a maioria do povo de Israel que saiu do Egito não pôde entrar no descanso. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Tá vendo? Foram desobedientes. Isso é um alerta para mim e vocês. Vemos porque não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Foi os 2 versículos que eu li há pouco tempo. Então, fique atento, amados e amadas irmãos. O que impediu a velha geração de entrar no descanso que Deus preparou para o seu povo foi desobediência e a incredulidade. O que é desobediência? A desobediência de respeito a alguém que se sujeita à autoridade de Deus e não se submete ao encabeçamento de Cristo. Por isso que a Bíblia é muito clara, que nós precisamos estar sempre encabeçado a Cristo Jesus, porque Ele é o próprio Deus. A incredulidade, de forma prática, é insistir em viver na carne. Oh, Senhor Jesus. Na própria capacidade, atentando-se apenas para as suas necessidades e não para a vontade de Deus. É isso que acaba com muitos de nós, é fazer a própria vontade. Amados, lembre-se bem, o nosso Senhor já deu um espírito todo inclusivo. Vamos deixar esse espírito trabalhar em mim e vocês, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Lembre-se bem disso. Ó Senhor Jesus, clame, dependa, que Deus com certeza vai fazer o que Ele apraz em cada um de nós. E aqui ele diz, Deus ainda tem um repouso para nós, graças a Deus. Em Hebreus 4, lembra? Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não faria posteriormente não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência que aconteceu com o povo de Israel. Amados, esse descanso é, na verdade, o 7º período de 1000 anos, que começa após completar-se os 6.000 anos previsto para a execução da economia de Deus.
Tudo isso, amados e amadas irmãs, nos remete ao exemplo de Davi, que, após ter recebido descanso ao ter todos os seus inimigos derrotados, quis também dar descanso a Deus, ao procurar erigir o templo. Para nós, que é para nós, entrar no descanso significa também desfrutar de Cristo e habitar nele. Isso é muito bonito, doutrinariamente. Mas como podemos, olha, mas como podemos na prática receber a boa terra da parte de Deus? É fazendo o quê? É experimentar Cristo como nosso descanso. Não tem outro jeito. Eu e vocês temos que experimentar Cristo como o nosso descanso. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos dar descanso ao nosso Senhor. Amém? Essa leitura de hoje eu fiz no meu ponto, aqui eu li ontem à noite, e esse pontinho aqui, que eu escrevi aqui, para encorajar os irmãos, foi como uma oração. Eu, no meu ponto, disse: Senhor Jesus, me ajuda a viver na realidade do reino dos céus e ser obediente à sua palavra, que ela não foi, ela é espírito e vida. Essas pequenas palavras, amados e amadas irmãs, me constrangeu bastante. Eu preciso obedecer à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ouçam direitinho esse pequeno desfrute de ontem à noite que eu estava lendo a palavra de hoje. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, não percam mais tempo. Vamos se abrir para Deus e deixar Ele trabalhar dentro do nosso ser para que Ele possa ter descanso, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Sim, Jesus é o Senhor. Amém.